O que eu vou ler? Quais são os objetivos da minha leitura? Eu devo ler do mesmo jeito qualquer texto? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Ler ou não ler? Eis a questão. Preciso que você me acompanhe em mais um desafio, incentivando a leitura. Não pule os capítulos e nem mude de livro. A nossa história já vai começar. Meu caro buscador de conhecimento, bem-vindo ao canal TV Pilartês. Aqui é o professor Fernando Pontes e hoje o nosso desafio quer saber o seguinte: quais são os tipos de leitura? Antes de você ler, precisa identificar primeiro. Faça sua matrícula agora mesmo, ativando o sininho da amizade, para que quando conteúdos novos, sensacionais, chegar aqui na plataforma, você será o primeiro avisado. E não saia da aula sem responder a sua chamada com aquele super like para comprovar a sua satisfação e a frequência aqui em nosso canal. Vamos deixar de conversa e começar logo com a nossa aula. Ler é algo fantástico. Você pode ler por prazer, uma simples aventura, algo bem divertido, por obrigação para estudar para uma prova, para um concurso, algo que você tenha que comprovar depois. Pode ser uma leitura rápida, uma leitura mais reflexiva, pode ser algo que você busca de uma forma silenciosa ou em voz alta. O que é importante é identificar para que você vai ler, por prazer ou por obrigação. Leitura literal. Seu tio bateu as botas. Esta leitura ela é feita ao pé da letra, sem adicionar comentários, explicações ou opiniões. Com relação ao texto, este tipo de leitura se divide em dois grupos. A leitura literal primária, que enfatiza a leitura dos dados de maneira explícita, e a leitura literal em profundidade, que enfatiza na compreensão daquilo que se quer ler. Leitura mecânica. Amanhã não haverá aula do professor Fernando, mas ele mandará um substituto. Neste tipo de leitura, há uma interpretação dos signos escritos, mas onde não necessariamente se compreenda todo o significado daquilo que se quer ler. Fica somente naquilo que interesse o leitor, fazendo caso omisso do resto da leitura. É comum que este tipo de leitura mecânica se realize de forma involuntária, ignorando aquilo que não interessa ao leitor, apesar de ler todo o contexto. Leitura rápida. O professor disse que eu tenho que estudar bastante, né? Eu vou ler aqui esse capítulo, o capítulo 1 aqui fala disso aqui, isso aqui, outro. Ah, muito bom, isso aqui, muito bom, tal. Oh, esse aqui capítulo também tá ótimo, ótimo. Ah, isso aqui, eu já li isso aqui. Estou preparado para a prova amanhã. Vou acertar. Este tipo de leitura se realiza selecionando quando o leitor escolhe o que lhe interessa. Ele busca as ideias mais importantes de um texto, ignorando o resto do texto. Um método bastante utilizado pelos estudantes quando devem ler um livro antes de uma prova, para desta forma obter as ideias principais em pouco tempo. Também se utiliza para ler, por exemplo, um jornal, escolhendo somente as notícias que interessam naquele momento, pulando o resto do texto e seu conteúdo que já não interessa. Está nos acompanhando? Vai compartilhar com todos que se interessam
por uma boa leitura? Então continue conosco até o fim. Vídeos dessa maneira é uma raridade. Concorda comigo? Leitura em silêncio. Por favor, Paulinho, leia silenciosamente. Educar a mente sem educar o coração não é educação. A leitura silenciosa, ou ler com a mente, é a leitura mais habitual. Nela se lê para si mesmo. Neste tipo de leitura, a concentração costuma ser maior e se captam mais dados que na leitura rápida. É habitual esse tipo de leitura quando se lê livros em casa, em horários de lazer. Leitura em voz alta. Substantivo é aquilo que dá nome aos seres. Já os adjetivos caracterizam os substantivos. A leitura em voz alta, ou a leitura fonológica, é aquela na que se lê dizendo as palavras e frases em voz alta. Aqui ajuda a modular a voz, a pronúncia correta das palavras, sílabas e letras vocais, assim como a acentuação e entonações corretas, sendo um instrumento para a dicção e para a oratória. É uma das maneiras em que se difundiu majoritariamente o conhecimento durante séculos, já que nem todos sabiam ler, e por meio deste método se estudava nas primeiras universidades. Uma pessoa lia os textos e os demais alunos escutavam. A leitura em voz alta também foi um instrumento de difusão, já que a maioria do povo não sabia ler, e era uma forma de informar sobre decretos, bulas e notícias, e instruir religiosamente falando. Leitura reflexiva. Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará nas trevas. Vamos refletir um pouco sobre esta palavra. A leitura de compreensão ou reflexiva é aquela na que se busca aprender aquilo que é lido, com atenção a tudo o que se leu, procurando memorizar e compreender o assunto do qual trata o texto. É a leitura empregada para estudar. Leitura recreativa. Era uma vez uma garotinha que vivia no bosque e foi levar doces para a vovozinha. De repente apareceu um lobo mau e soprou as casinhas, e nessas casinhas tinha os porquinhos. O lobo disse: eu vou soprar e esta casa vou derrubar. Esta leitura é feita para se distrair, se entreter ou se divertir. Nela são comuns os temas de fantasias e aventuras, como contos, romances ou histórias épicas, assim como os temas relacionados com as emoções humanas, amor, ódio, intrigas. Neste tipo de leitura influi decisivamente o gosto de cada leitor, pois do que se trata é de criar um momento recreativo de leitura. Meu caro buscador de conhecimento, fico feliz que tenha acompanhado até aqui. Agora, coloque na área de comentários a resposta para estas questões. Você costuma ler mais por prazer ou por obrigação? Que tipo de leitura está mais dentro do seu cotidiano? Vou deixar aqui na tela final mais uma sugestão de vídeo com esse tema incentivando a leitura. Espero que você assista. E nos encontraremos no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.